O eunuco etíope. Lições que aprendemos do seu encontro com Filipe. Peço que você abra sua Bíblia em Atos, capítulo 8, do versículo 26 ao 40. Não iremos ler todos os versículos, mas iremos citar aqui alguns. Então temos aqui lições importantíssimas do encontro do eunuco com Filipe. De antemão, quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal, compartilham nosso conteúdo, nos ajuda em oração. Também deixo aqui suas críticas e suas sugestões. É muito importante a vossa interação aqui no canal. Que Deus os abençoe. No versículo 28, podemos observar que esse homem era alguém que buscava o Senhor e estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. E a palavra do Senhor nos orienta que devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E o próprio Deus nos fala, buscar-me-eis e me achareis. Então, se você buscar o Senhor, com certeza você vai achar. E esse homem, o eunuco, ele não era um qualquer, ele era ministro das finanças da Etiópia. Versículo 27 diz, eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que vinha adorar em Jerusalém. Apesar da sua alta ocupação, ele adorava Deus, ele lia a palavra de Deus, ele reservava um tempo para Deus. Tem pessoas que quanto mais Deus o exalta, ele vai crescendo, graças a Deus que as pessoas estão evoluindo, né, em todas as áreas, especialmente na área material também, pois a Bíblia diz que Deus ama a prosperidade do seu servo e abençoa o seu povo, mas as pessoas, no que cresce cada vez mais, tendem a se esquecer de Deus, deixar Deus em segundo plano. Jamais faça isso. Priorize Deus acima de todas as coisas. Então ele era alguém que buscava o Senhor, apesar da sua alta ocupação. Tem pessoas que não têm ocupação alguma e não buscam. Se tivesse, é que não buscavam mesmo. Mas em vez de seus conceitos, ainda é tempo de romper com essa atitude errônea e buscar ao Senhor. E no versículo 29, observamos algo interessante que nos diz, então disse o Espírito a Filipe, Espírito aqui com E maiúsculo se refere ao Espírito Santo, aproxima-te deste carro e acompanha. Então podemos observar aqui que o Espírito Santo de Deus, ele quer nos usar de uma forma tremenda, sobrenatural, como seus vasos, como seus servos. Deus quer nos usar para que nós venhamos a nos aproximar das pessoas para lhe expor as verdades as quais estão contidas na palavra do Senhor Deus. Então Deus quer nos aproximar de pessoas. Tem pessoas que se afastam de muitas pessoas por timidez, por medo, não sei quais são os motivos. Só Deus e as pessoas sabem os quais são os motivos que os afastam das pessoas, mas Deus quer te aproximar no seu trabalho, na faculdade, na sua família, na sua vizinhança, para que você venha expor as verdades bíblicas que são tão necessárias nos dias que estamos vivendo. E observamos que no versículo 30, esse homem ele vinha lendo a palavra. E lá em Apocalipse fala que bem-aventurado quem lê, mas também a palavra fala que bem-aventurado, além de aquele que lê a palavra, ou seja, feliz, é aquele que pratica. Então, se você lê, tu és uma pessoa feliz, bem-aventurada, mas porém se esforça, meu irmão e minha irmã, a não só ler, tem pessoa que lê demais, mas a praticar. Então, no versículo 30, correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Filipe faz uma pergunta muito interessante. E observamos que a palavra do Senhor nos traz inúmeros benefícios quando lemos. Porém, muitas pessoas estão com dúvidas acerca do que diz as Sagradas Escrituras. Outros por não ler. Outros têm dúvida porque não lê. Isso é um fato. Outros porque lê e não compreende. Outros até lê, compreende alguma coisa, mas através de argumentações de pessoas desequilibradas, desinformadas, usadas pelo inimigo de nossas almas, e conseguem implantar no coração dessas pessoas dúvidas. Não estou dizendo aqui que toda pessoa que tem dúvidas seja alguma coisa relacionada ao inimigo, mas o inimigo também tem sua parcela nessa área de atuação. Mas aqui o eunuco, ele estava com dúvida. No 31, observamos aqui a sua humildade, irmãos. Ou coisa linda e maravilhosa é a pessoa ser humilde, saber reconhecer os seus limites. E no versículo 31 diz, ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele, sua humildade. Ou seja, ele confessou aqui a sua falta de entendimento. Existem muitas pessoas nos dias atuais que estão como esse eunuco, estão com dúvidas. E na maioria das vezes tem até um pouco de timidez ou não tem espaço para chamar as pessoas para lhe orientar. No caso aqui ele chamou Filipe, Filipe foi. Então, para quê? Para transmitir a palavra do Senhor, livrar aquele homem das dúvidas. E sabemos, amados irmãos, que eu vos falei aqui, a dúvida
Normalmente é uma ponte de acesso que tem facilitado o inimigo a agir na vida das pessoas. Por isso que Judas, na sua epístola, se não me foge a memória, é o verso 26, não tem um capítulo, apenas são versículos, o penúltimo livro da Bíblia fala: piedai-vos de alguns que estão duvidosos. Então tenha piedade das pessoas. Talvez a dúvida que você tem, que você conseguiu esclarecer através dos seus estudos ou através da mentoria de alguém, possa ser a dúvida de alguém e Deus quer te usar como instrumento de bênção para tirar a dúvida da vida dessas pessoas. Então podemos observar que existem muitas pessoas nos dias atuais, tanto os Filipes, que pregam a palavra, têm o conhecimento, quanto os eunucos, ou seja, pessoas que estão com dúvidas. De que lado você está? Se está com dúvida, busque, tente se relacionar com pessoas as quais podem transmitir algo bom. Se você é o Filipe, tem um conhecimento, não fique só para você. Passe o conhecimento. Essa foi a ordem do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Ide por todo o mundo. Pregai o Evangelho a toda criatura. Não é para fazermos acepção de pessoas. Tem pessoas que pregam para quem Ele quer. Ele é seletivo nos seus grupos. Eu sei que Deus quer usar pessoas de diferentes áreas, maneiras e lugares. Eu sei que isso é uma estratégia de Deus na maioria das vezes. Tem pessoas que entram em lugar que talvez eu e você não conseguiria entrar. Não nos desfavorecendo, menosprezando. Mas Deus usa da influência, da capacidade da pessoa, porém, tem pessoas que elas se prendem e não querem adentrar no campo do inimigo e deixam as pessoas bem vulneráveis para que o inimigo venha agir. E no verso 35 observamos uma coisa maravilhosa na vida de Filipe, a sua disponibilidade para fazer a obra do Senhor. Foi o que eu vos falei, as pessoas aqui têm tempo para tudo, menos para Deus. Verso 35. Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. E quando chegamos aqui no versículo 36 e 37, observamos que esse homem entendeu a palavra, ele creu e foi batizado. Vamos ler. E seguindo ele a caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que me pede que eu seja batizado. Filipe respondeu: é lícito, se creis de todo o coração. E respondeu ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E no verso 38 diz: então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Então Deus fez a obra na vida daquele homem através de Filipe, usando Filipe como instrumento. Deus quer usar você para realizar grandes obras na vida de muitas pessoas que estão carentes. Mas você tem que ter essa disponibilidade para fazer a obra do Senhor. Não estou dizendo que você deve deixar seus afazeres domésticos, suas atividades do dia a dia, do cotidiano, mas deve também priorizar Deus, buscar o reino de Deus acima de todas as coisas como uma prioridade de suas vidas, pois as pessoas buscam tudo, menos o reino de Deus, priorizam tudo, menos a sua vontade. Muitas das vezes quer que a vontade de Deus seja feita no céu, porém não quer na terra. Então, o Pai Nosso nos ensina isso. Seja feita a tua vontade no céu, tanto no céu quanto na terra. Então, Deus é soberano. Ele deve ser o Senhor absoluto de nossas vidas e nós, como servos, devemos ser obedientes. Sabemos que não perfeito, perfeito só Ele, mas devemos cada dia mais nos humilharmos perante o Senhor, nos santificarmos, nos purificarmos mediante a leitura da sua palavra, a oração, o jejum, ter uma vida consagrada, porque de fato só quem tem o melhor para nossas vidas é Deus. Então, observamos que o Senhor, através do Espírito Santo, quer nos direcionar, conforme diz o verso 39. Veja que coisa interessante. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo seu caminho cheio de júbilo. Outras traduções de alegria. Então, Deus, ele quer nos direcionar. E muitas vezes ele usa o Espírito Santo, a qual, como diz a palavra lá em João, no Evangelho, segundo escreveu João, que o Espírito nos guia a toda a verdade. Então, Deus quer nos levar a lugares, quer nos levar a encontro de pessoas, quer nos conduzir. Porém, não endureça o seu coração quando ouvires a voz do meigo Espírito Santo. E observamos aqui que Filipe conduziu esse homem à verdadeira felicidade. E diz que ele seguiu o seu caminho, voltou para suas atividades, cheio de alegria. Muitas das vezes as pessoas estão tristes, estão com lacunas, vazios existenciais, que é exatamente o tamanho de Jesus. E Deus quer usar a minha pessoa e a sua pessoa para transmitir a sua palavra e conduzir as pessoas à verdadeira felicidade. O eunuco etíope, lições do seu encontro com Filipe, foi o tema do nosso novo vídeo. Agradeço a você que assistiu o vídeo, compartilhou, deixou o like. Sabemos que aqui a plataforma exige isso, né, para que venha levar mais alcance de pessoas. Sabem todos vocês que nosso trabalho aqui é sério, são pessoas humildes, trabalhadoras, não perfeitas, mas dentro das nossas limitações temos esforçados para fazer a obra do Senhor. Então nos ajude nessa missão, especialmente com a ajuda mais importante. Se você não quiser compartilhar, nem deixar o like ou sugestão ou crítica, ok.
mas pelo menos quando você for orar, peço em nome de Jesus que me apresente, pois sou carente das vossas orações, também estarei orando por vocês. Um forte abraço, que Deus vos abençoe.